Olá, eu sou o professor Rodrigo Belmonte e hoje nós vamos conversar sobre consórcios públicos, exatamente. Assunto bacana, assunto importante e assunto que cai muito em prova. Aula número 1, na verdade é a aula única sobre consórcios públicos. Prepara, porque a gente vai ter muita coisa para conversar sobre esse assunto. Quando a gente falar em consórcios públicos, nós vamos estar falando da Lei 11.107 de 2005 e o decreto que regulamenta essa lei. A nossa conversa hoje vai ser justamente sobre os aspectos constitucionais e administrativos da Lei 11.107, que é a lei que regula consórcios públicos. Belezinha? Sussa, tranquilos? Vamos lá então, consórcios públicos, regras, Lei 11.107 e Decreto 6.017 de 2007. Cheio de número 7 aqui, né? Lei 11.107 de 2005, mais o Decreto-Lei 6.017 de 2007. Essa matéria é extremamente bacana e importante para você, meu amigão, que está se preparando aí para concurso público. Por quê? Por duas razões. Porque cai em prova e porque ninguém estuda. Exatamente, cai em prova e ninguém estuda. O índice de alunos que estudam consórcio público é muito pequeno. Então, é aí que você tem que embarcar. Você tem que estudar essa matéria, conhecer, porque ela não é complexa, é pequenininha, a gente vai matar isso numa aula inteira. Tudo bem que essa aula é particionada em 30 minutos, vão dar aí uns 4 pedaços, mais ou menos, eu acho. Mas o que vai rolar? Você assimilou isso, meu amigão, você vai resolver qualquer questão de prova e vai ficar na frente do seu concorrente, tá bom? Vamos lá? Tratam-se de normas de caráter nacional. Primeiro ponto super importante, observar isso aqui, ó. Normas de caráter nacional. Por que caráter nacional? Porque a Lei 11.107 ela é aplicada para a União, Estados, Município e Distrito Federal, tá bom? Eu não vou aplicar essa regra, essas duas regras apenas para a União. Ela é de âmbito nacional. É diferente de uma lei federal. As leis federais são aplicadas apenas para a União, assim como as leis estaduais são aplicadas apenas para os estados. Assim como a lei distrital é aplicada apenas para o Distrito Federal e, por sua vez, as leis municipais são aplicadas apenas aos municípios. Tá bom? Belezinha? Sussa, tranquilos? Então, olha só. O artigo 1º dessa lei fala o seguinte: esta lei dispõe sobre normas gerais para a União, Estados, Distrito Federal e municípios contratarem consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum e da outras providências. O consórcio público constituirá associação pública ou pessoa jurídica de direito privado. Olha que bacana essa informação. Isso aqui é top de linha. Você tem que ficar ligadíssimo nesse assunto, meu amigão. Porque o consórcio público ele pode ser uma associação pública ou ele pode ser uma pessoa jurídica de direito privado. Uma associação pública ele será uma autarquia. Na verdade, ele não será uma autarquia. Ele terá natureza autárquica. Ele continua sendo associação, ele não é uma autarquia, corrigindo, ele não é uma autarquia, mas ele terá natureza jurídica de autarquia. Tem diferença isso, cabeça? Tem, e muita diferença, tá? Uma coisa é dizer que ele parece autarquia, outra coisa é dizer que ele é autarquia, ok? Beleza? Sussa, tranquilos? Então, olha só, esta lei, que é 11.107, dispõe sobre normas gerais para a União, para os estados, DF e municípios contratarem consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum. Esse é o ponto fundamental dos consórcios públicos. A razão de eu constituir consórcios públicos está justamente aqui, na manutenção, no atingimento de interesses comuns àqueles que vão se consorciar para montar um consórcio público. Essa é a ideia bacana, essa é a ideia que fica dos consórcios públicos. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos lá. Consórcio de associação pública ou pessoa jurídica de direito privado. Ótimo! Vamos para a próxima tela, que a gente vai analisar agora uma situação muitíssimo interessante que diz respeito à palavra consórcio. Exatamente, a palavra consórcio. Você já deve ter ouvido falar por diversas vezes que consórcio para aquisição de carros,
consórcio para aquisição de motos, consórcio para aquisição de imóveis, né? Então, esses consórcios que você tanto ouve falar, compre o seu consórcio, dê um lance e tire seu carro na primeira rodada, no primeiro sorteio do consórcio, esse consórcio privado de pessoas jurídicas de direito privado ou de pessoas físicas não tem absolutamente nada a ver com o consórcio público que nós estamos estudando aqui, tá? Não tem nada a ver. Existe ainda uma outra figura de consórcio também, que é um consórcio licitatório. É um consórcio formado, montado exclusivamente para disputar licitações. Então, meu amigão, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um gráficozinho que eu quero que você faça uma anotação aí no seu material de apoio. Pega um rascunho, pega um papel aí, porque nós vamos fazer um desenho, tá legal? E esse desenho é fundamental para você fixar essa ideia e saber a distinção de consórcios. Então, vamos lá, pega e escreva assim, consórcio. Ok? Consórcio. Coloca ele dentro de uma caixinha, bonitinha, assim, ó, mais bonitinha que a do cabeça, né? Consórcio, tá legal? O consórcio, nós temos 3 possibilidades de consórcio. Vou colocar uma aqui e a outra para cima. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos lá. Vai fazendo aí na sua anotação que isso aqui é uma espécie de estudo gráfico que vai te facilitar a assimilação dessa ideia. E muita gente vacila nessa hora de consórcio público, tá legal? Beleza? Aqui em cima você vai escrever público, consórcio público, ok? Que é o tema da nossa aula de hoje. Consórcio particular e consórcio licitatório. Ok? Consórcio público, consórcio particular e consórcio licitatório. Você está com essas 3 ideias, essas 3 figuras de consórcio e agora você vai saber a diferença entre cada uma delas, tá? Eu vou te falar basicamente algumas diferenças interessantíssimas. Olha só, consórcio particular, você vai fazer uma outra setinha aqui, ó, formação. A formação de um consórcio particular, ele pode ser assim, pessoa física, pessoa jurídica, ok? Beleza? No consórcio particular, eu tenho a formação por pessoa física e por pessoa jurídica. No consórcio particular, eu tenho... Vamos colocar objeto, né? Objeto é melhor, vamos colocar objeto, tá legal? Ó, objeto, ok? Consórcio particular, objeto, beleza? Sussa, tranquilos? Consórcio particular, objeto. Você vai colocar aqui no objeto, aquisição de bens. Aquisição de bens. Tá legal? Beleza? Sussa, tranquilos? Consórcio particular, seu objeto é aquisição de bens. E coloca mais uma setinha aqui para baixo dizendo o seguinte, vinculado ao sistema de consórcios privados. Sistema de consórcios privados. Beleza? Sussa, tranquilos? Então tá bom. Agora, a gente vai dar uma analisada nesse consórcio licitatório. Então você vai fazer o seguinte, consórcio licitatório, formação. Consórcio licitatório, formação. Pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas, tá legal? Consórcio licitatório, formação, pessoas jurídicas. Vou colocar o objeto dele aqui embaixo porque não cabe ali do lado. Então tá, olha só, objeto. Objeto do consórcio licitatório é uma licitação. Beleza? Licitação. O objeto do consórcio licitatório é uma licitação. Ok? E você vai fazer uma outra anotação aqui embaixo, dizendo assim, vinculado à Lei 8666 de 93, que é a Lei Geral de Licitações. Belezinha? Sussa, tranquilos?
Essas são as características básicas que vão te diferenciar o consórcio público do consórcio licitatório, o consórcio público do consórcio particular. A gente verificou aqui que a formação deles e o objeto é completamente diferente. O consórcio licitatório ele é só formado por pessoas jurídicas, só formados por pessoas jurídicas, e tem como objeto disputas licitatórias. É licitação, o objeto dele é licitação. Agora, o particular não, ele tem uma outra visão, uma outra função dentro do ordenamento jurídico brasileiro. O consórcio particular, a formação dele pode ser de pessoas físicas e também de pessoas jurídicas, ao passo que o objeto dele está baseado apenas em aquisição de bens. A gente chama isso aqui, ó, dentro do direito, de autofinanciamento. É uma forma que as pessoas encontram de se autofinanciar. Ou seja, eu não tenho grana para comprar um carro, não tenho a grana total para aquisição do meu carro. Mas juntando com diversos colegas, conhecidos, amigos, todo mundo sob a responsabilidade de uma empresa administradora de consórcios, cada um dando uma cotinha, uma graninha, dá para comprar carro para todo mundo. Exatamente, todo mundo vai todo mês contribuir com dinheiro. Isso é mais barato do que o financiamento bancário, por isso que se chama autofinanciamento. Já esse consórcio licitatório, ele é um consórcio formado apenas para disputar licitações. Apenas para disputar licitações. E nesse momento nós temos pessoas jurídicas que se agrupam para disputa licitatória e tentam levar aí um objeto, uma obra, um serviço, uma venda, enfim, alguma coisa que lhes diga interesse do ponto de vista comercial, tá bom? E o consórcio público é o que a gente vai ver na aula de hoje inteirinha. Mas antes eu já queria eliminar essa dúvida para você. Tira um print dessa tela, imprime depois e coloca. Aí você vai fazer o seguinte, como você vai tirar um print da tela, cola numa folha do Word, do PowerPoint, sei lá, num tamanho um pouco menor do que a tela, do que a folha, melhor dizendo, do que a folha, tá? Para quê? Para você acrescentar informações no que diz respeito ao consórcio público, tá? Essa aqui é teu plano básico de estudo, tá bom? A partir disso, você vai implementar mais informações no seu estudo, belezinha? Sussa, tranquilos? Maravilha! Então vamos voltar para o nosso estudo aqui de consórcios públicos e a gente vai agora analisar nesse material de apoio as diferenças textuais que o Cabeça colocou para consórcios públicos. E aqui a gente vai pontuar as diferenças que eu fiz em gráfico. Você vai ver como vai ficar muito mais simples, né? Olha lá, consórcio público é uma associação ou uma pessoa jurídica de direito privado, tem objetivos de interesse comum. Então esse é um ponto fundamental. Eu sei que o consórcio público ele pode assumir a figura de uma associação ou a figura de uma pessoa jurídica de direito privado. Isso quer dizer que entes públicos podem se associar e formar uma pessoa jurídica de direito privado para atender interesses comuns. Já o consórcio de particulares é uma sociedade não personificada. Não personificada. Essa é uma enorme diferença para os consórcios públicos. O consórcio público ele tem personalidade jurídica. Consórcio público possui personalidade jurídica. Consórcio público possui personalidade jurídica, ao passo que os consórcios particulares não possuem personalidade jurídica. É um agrupamento, é um ajuntamento de pessoas, né? Constituída por consorciados para fins de, com isonomia, ou seja, com igualdade, possibilitar a aquisição de bens. Possibilitar a aquisição de bens. O que é isso, possibilitar a aquisição de bens? É o autofinanciamento que a gente acabou de falar. Olha aqui, ó, autofinanciamento. É uma hipótese de autofinanciamento. E isso tudo fica vinculado a uma empresa, a uma pessoa jurídica de direito privado que é uma administradora de consórcios. Então, o consórcio em si ele não possui personalidade jurídica. Quem tem personalidade jurídica é a empresa que administra consórcios. Beleza, vamos lá então. Consórcios para fins licitatórios. Grupo de empresas agrupadas com propósito específico de disputar uma licitação. E esse é aquela empresa, aquele consórcio, melhor dizendo, aquele consórcio licitatório, que é o consórcio constituído
Na verdade, é uma promessa de constituição futura de um consórcio, né? Para disputar uma licitação. Como assim, Cabeça, promessa de constituição futura para montar um consórcio? Deixa o Cabeça colocar uma tela aqui, que aí eu vou te explicar isso melhor, tá? Lá na lei de licitações, anote aí, Lei 866 de 93, seu artigo 33, tá legal? Artigo 33 da Lei de Licitações. Aqui, a permissão de participação de consórcios no processo licitatório. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor Rodrigão, professor Cabeça? Aula top de linha, não é isso? Gente, presta atenção. Essa videoaula que você assistiu é apenas um pequeno trecho da aula completa do professor Rodrigo. Tá? É um pequeno trecho, em torno de 20% aí da videoaula dele. Se você quer assistir essa videoaula inteiraça até o final, tá certo? Aliás, quer fazer o curso de Direito Administrativo do professor Rodrigão, professor Cabeça aqui, acesse o nosso site, porque nós temos uma isolada específica de Direito Administrativo, temos também de Direito Constitucional do grande professor Rodrigo Belmonte, né? Vamos lá, investimento, apenas R$ 80. Durante esse período, esse curso, você pode assistir ele durante 60 dias. Nesses 60 dias, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Essa isolada possui atualmente 96 aulas, né, e diversos assuntos aí específicos de direito administrativo, e tem uma carga horária de 147 horas, é isso mesmo, né? Ou seja, não é um curso superficial, é um curso realmente onde você não vai praticar o auto-engano, você vai aprender com profundidade, você vai adquirir a teoria suficiente para você compreender e, claro, ficar competitivo e acertar as questões de concurso. Então, nós aqui da LAC esperamos vocês. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau, fui. Clique LAC.